Tudo tem uma razão de ser. Talvez a maioria das pessoas não conhece o nome Jânio Quadros, a menos que tenha vivido no passado ou tenha estudado história. Jânio Quadros foi um personagem extremamente importante da história do Brasil. E quando ele foi prefeito de São Paulo, muito tempo depois dele ter renunciado a presidente da República, ele lançou um conceito de restrição de circulação no centro de São Paulo, chamado ZMRC, Zona Máxima de Restrição de Circulação. Ele se inspirou isso com a solução de Londres. Isso eu estou falando lá em 1990, 88, 90. A ZMRC chamou a atenção. Era uma área pequena. Só que foram mudando os prefeitos e o trânsito começou a ficar cada vez pior. Como o meu escritório em São Paulo fica numa região ali da Avenida Paulista, tem muita subida, muita descida, eu sempre observei os caminhões. Caminhões da antiga Brahma, antiga Skol, esse caminhão trucado, carroceria aberta, 5 pessoas em cima carregando caixa nas costas, descendo ali pela Pamplona, para quem conhece São Paulo. É que me deixava intrigado. Porque qualquer dia esse pessoal vai ter problema. E esse problema um dia vai acontecer. Paralelo a isso, eu já estava prestando uma consultoria gratuita para a Associação Brasileira de Supermercados. E lá nessa associação eu criei uma divisão de distribuição física para abastecimento, buscar soluções. Eu, nessa oportunidade, já tinha viajado para o Japão, eu já tinha conhecido os problemas de várias grandes capitais. E essa questão da circulação, entrou um outro prefeito, se não me engano, na época era o Gilberto Kassab, se não me falha a memória, e ampliou drasticamente essa zona de restrição. O pessoal do transporte, principalmente do CETCESP, ou o pessoal de fora, que vem do Rio Grande do Sul, Curitiba, como é que eu vou entrar em São Paulo? Não tinha como. Eu falei, nós temos que achar uma solução. Então, a solução eu coloquei em 3 elementos. Só um vingou, que foi o veículo urbano de carga. Qual era a característica? Eu queria criar um veículo, um caminhão, que tivesse liberdade espacial e temporal para circular em qualquer lugar de São Paulo, da Grande São Paulo, do ABC, Arujá, Santa Isabel, toda a Grande São Paulo. Então, esse é o grau do negócio, espacial, qualquer espaço, e temporal, qualquer horário, porque a lei era assim, restrição, sem ter restrição, 0 restrição. Então, foi quase um ano de estudos, projeto físico, projeto de engenharia, mais o trabalho de discussão com as autoridades, no caso de São Paulo, foi com a CET, no meio empresarial foi com a Anfávia, que reúne os grandes fabricantes. Aquela restrição inicial, sempre todo mundo é contra, porque a zona de conforto é difícil vencer, foi o meu maior problema na época. Os próprios transportadores, que são meus amigos, todos até hoje, na época, falaram, Tino, você está ficando louco, eu vou ter que tirar o meu caminhão trucado para colocar 2 ou 3 VUC. Falei, você aguarde, permaneça os seus caminhões. Aguarde, se você não tiver o VUC daqui a um tempo, você não vai poder trafegar. E não deu outra. Passou um tempo, a restrição ampliou, e aí, no caso de São Paulo, que é o maior sindicato dos transportadores, foi negociando, eu tinha feito um conceito geométrico, porque para quem trabalha com logística, não importa a marca do caminhão, o tipo do pneu, nada. O que importa é o cubo, que a gente chama de cubo, que é a carroceria. É o que nos importa. Isso aí. Como ele vai ser tracionado, não é problema da logística. E esse cubo, né, ele tinha que ter uma relação de espaço e volume. Ou seja, a dimensão maior, no máximo de um ponto até o início do caminhão com a cabine, tinha que ser no máximo 6,5 metros. No caso, o embarcador, a premissa maior é isso, é a cubagem. É isso? É a relação de cubagem. Legal. Tá, a cubagem. Perfeito. Existe uma relação peso-volume. Tanto é que no ambiente do transporte rodoviário, existe uma equação que coloca a relação de 300 quilos por metro cúbico. Isso é uma coisa veio antiga e permanece até hoje. Mas no caso de abastecimento urbano, essa lógica não existe, porque o abastecimento urbano é manual, são caixas. Eu não estou falando de entrega de pacotinho, não.
pacotinho é outra coisa, é outra história. O VUC não nasceu em função do e-commerce, nasceu bem antes. Isso aí. Nasceu para atender as grandes empresas de coleta e entrega. Então, os caminhões que a gente observa hoje da Coca-Cola, a Ambev, né? Ela usa muito a própria Heineken, que esses VUC entram nas ruas pequenas, abastece lá os armazéns, né? Os bares. E aí você vê como evoluiu, né? Porque na concepção original, vamos chamar da versão inicial do VUC, da minha autoria, hoje esses veículos que você menciona já são trucados para aumentar o peso. Aumentar o peso. Você Mas entendeu? o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. A distância, por obra do próprio pessoal, na época eu me recordo, um empresário, me permita mencionar o nome, que eu admiro muito ele, que é o Taiguara Elou, é um da jovem... Um abraço, Taiguara. Do jovem empresário de sucesso da empresa, e muito inteligente, sempre apoiando quando eu falo com ele aqui no Instagram. Então, o Taiguara é fora de série. Né? E ele, quando foi presidente do CETESP, ele negociou para ampliar o comprimento do VUC. E conseguiu, perante a lei, alterou a lei, e com isso permitiu melhorar a relação de volume e peso. Então, é essa a relação de hoje. Com isso, permitiu colocar o que você está dizendo, a Coca-Cola, a Ambev, colocar o caminhão trucado, é um VUC trucado. Isso aí. Porque sabe por que é interessante? É importante o pessoal entender um pouco disso. A lei antiga, antes do VUC, era o seguinte: o veículo para trafegar nas ruas de São Paulo tinha um máximo de peso de 3 toneladas. E aquilo eu achava um absurdo, uma coisa absolutamente sem nexo, porque qualquer viaduto, qualquer via de São Paulo, de qualquer cidade, aguenta muito mais do que isso aí. Então eu coloquei, e aí nós vencemos todo esse povo que eu falei para você, que tirou da zona de conforto, para que eles entendessem que o peso não é importante para efeito de obra pública, não é importante. O importante é a manobrabilidade, ou seja, no conceito nosso, o VUC tinha que ser tão manobrável como se fosse um automóvel. Ou seja, Fábio, vocês precisam fabricar um veículo que tenha facilidade de direção hidráulica, câmbio automático, não pode ser aquele câmbio manual, porque demora. Eu já vi isso em Paris, já vi isso em Londres, em Tóquio. Não custa nada você desenvolver. Na época todo mundo chiou, não vai dar. Demorou até que conseguiram. Você pega qualquer cidade tem uma rampa, a gente chama de rampabilidade, né? Que todo mundo conhece pelo menos de música, Rua Augusta, em São Paulo. Aquela rampa ali não é fácil, não. A rampa acima de 5%, o motorzinho sofre. Na linguagem do Ladair lá, geme na rampa. Falando do Ladair, ele me comentou agora, mandou uma mensagem, mandou um abração para você. Grande, Ladair. Tá ao vivo. Tá ao vivo? Tá nos um ouvindo. Abraço para o Ladair. Temos aí um projeto que a gente fez ano passado, porque o Ladair é uma cabeça pensante fora do normal, né? Fora do normal. Quem já assistiu o programa dele sabe o quanto ele foi importante no passado. Hoje, muitas empresas usam o que ele criou, né? Foi o Bitrem e tal, enfim. Então, esse é o conceito que nasceu o VUC. Então, existem algumas condições para ele. Tem que ser, numa rampa, o VUC, ele tem que ter tanta facilidade de sair do zero quanto o automóvel. E o VUC foi o nome, o senhor que deu também? Eu que dei o VUC, veículo humano de carga de minha autoria. Infelizmente, por algumas razões, sei lá, é doação. Eu tenho esse hábito de me doar muito. E na época, essa sigla, esse nome, o presidente da CT, Nelson Maluf, naquela época, secretário de Transporte Getúlio Hanachiro, e eu não me liguei. Registra esse nome. Não quero. Mas eu quero que saia um decreto nomeando isso aí como veículo humano de carga, com a dimensão XYZ, peso aberto. Então, isso nasceu. Então, não tive essa oportunidade.